Palavra de Deus, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde nós vamos ler do verso 23 ao verso 31. Atos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. É a palavra de Deus para a nossa meditação, para o alimento da nossa alma, para o alimento da nossa fé nesse dia. Atos 4, livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento. Fica logo depois dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Então acha aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 31. O tema da mensagem dessa noite é oração, a oração em tempos de crise. E o que a gente vai ver aí, presta atenção na leitura, você vai ver que há uma oração. A oração que os irmãos primitivos lá da igreja primitiva fizeram quando se viram ameaçados. E a gente vai aprender com essa oração e vai ouvir da voz de Deus nessa oração que os irmãos registraram na palavra de Deus para a nossa alimentação nessa noite. Atos 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, Pai, pela tua palavra conosco, sinal claro do teu amor por nós, sinal claro de que tu não te silencias, mas tu falas ao povo dessa terra. Pedimos, Senhor, que na meditação da tua palavra nós possamos ouvir a tua voz, a corrigir os nossos caminhos, a fortalecer a nossa fé, a animar a nossa caminhada, a renovar a nossa esperança, a despertar ainda mais amor por ti e pelo nosso próximo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Como a gente viu, é uma oração. Os discípulos se reúnem e oram. Mas qual o contexto disso? A gente está aqui exatamente após a terceira pregação de Pedro e João, e essa terceira pregação foi uma pregação na frente do Sinédrio. A gente vem estudando às quintas-feiras aí, né? As pregações em Atos dos Apóstolos, e a gente não vai falar hoje das pregações, mas a gente vai falar desse evento que se dá aí, logo após a terceira pregação. Eles são chamados diante do Sinédrio, aliás, e ali no Sinédrio, então, eles apresentam Jesus mais uma vez, aquela expressão do verso 12
que tem que estar no seu coração, que tem que estar no nosso coração. Eles são corajosos para dizer isso diante do Sinédrio. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diz assim a continuação, no verso 13, olha. Ao verem a intrepidez, e guarda essa palavra, intrepidez, coragem, destemor, o que não significa, o que não é sinônimo de arrogância, mas intrepidez, coragem, destemor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro e João tiveram então a escola da própria caminhada com Jesus ao longo dos 3 anos que o ministério terreno de Jesus foi nessa terra. Chamaram então Pedro e João e decidiram não fazer nada contra eles. Falamos disso na quinta-feira, dessa passagenzinha, mas alertaram a eles, olha, não preguem mais nesse nome. Em outras palavras, dessa vez vocês estão liberados, mas não preguem mais nesse nome. E aí, a bomba atômica dos versos 19 e 20 vem dizendo, mas Pedro e João lhes responderam, julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois então eles foram liberados. E aí começa a passagem que lemos. Verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram essas coisas que tinham acontecido. A ameaça do Sinédrio, a ameaça das autoridades, dos sacerdotes, que eram juízes ali daquela causa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Queria destacar um primeiro momento é esse. Voltaram para os irmãos. Saíram Pedro e João de onde estavam, das ameaças, e foram buscar consolo na comunidade da fé. A gente não vai se deter nisso, mas essa mais uma vez é a ideia. A fé cristã é uma fé comunitária. A fé cristã não é a fé do eu sozinho. A fé cristã é a fé do eu com você. É a fé do nós. Os irmãos saíram daquele contexto de perseguição, de ameaças, e foram se consolar e consolar a comunidade, que por sua vez já orava por eles, por vê-los presos e tendo que dar explicações ali diante das autoridades. E aí diz aí então, ora, procuraram os irmãos e lhes contaram que os dias não seriam fáceis, lhes contaram que os dias seriam de perseguição. E aí vem a oração maravilhosa. Ouvindo isso, unânimes, eles levantaram a voz e reconheceram a soberania de Deus e o controle de Deus da história. Eles perceberam, ora, essas ameaças aconteceram para os cristãos, essas ameaças se vêm sobre nós, mas essas ameaças que vêm sobre nós não estão alheias ao controle de Deus. Deus não é um ser bem intencionado que se esforça para controlar a história, mas acaba sendo impedido por algumas questões. Não, eles dizem assim, olha o teor disso. Unânimes levantaram a voz e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Tu que disseste isso, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aí eles trazem aqui na oração uma passagem lá do Salmo 2, nos versos 1 e 2. Ora, Senhor, tu que fizeste todas as coisas, e tu que disseste por boca de Davi, lá no Salmo 2, é isso que eles estão dizendo. Tu que disseste isso, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, e os príncipes e os reis dessa terra se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido? É como eles estão interpretando as coisas que estão acontecendo. Eles vão dizer, de fato, Senhor, essa tua palavra se cumpriu, porque se reuniram nessa cidade 1000 anos depois daquilo ter sido dito, 900 anos depois, o Salmo
ter sido cantado, ter sido revelado lá ao poeta e ser aí parte do inário do nosso povo canta isso está na mente do nosso povo. Ora, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs e os reis e os príncipes se juntam contra o Senhor e o seu ungido, porque de fato isso aconteceu. Se levantaram nessa cidade, aí vem o verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste, se levantaram Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, com todo o povo, para fazerem, no verso 28, para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, aconteceu isso que aconteceu com Jesus porque já era plano teu. Eles se levantaram porque sem saber, ou sabendo ou não, estavam na verdade cumprindo o teu plano. O que eles estão dizendo é: sabemos, Senhor, que o Senhor tem o controle da história. Sabemos que as coisas que aconteceram foi condução da tua parte, foi condução da tua mão. E aí eles dizem assim, verso 29 e 30. Percebe que eles não dizem assim: protege-nos então dessas ameaças. Eles não dizem isso. O anseio é outro. O anseio continua sendo: Senhor, que o mundo saiba que tu és Senhor. Senhor, que o teu evangelho seja anunciado. Que conheçam a ti e que amem a ti. Que as pessoas se voltem para ti. Deixem os seus ídolos, deixem o seu orgulho, a sua vaidade e se voltem para ti, Senhor. Muitas vezes o ídolo é a vaidade. Muitas vezes o ídolo é a condição financeira. Muitas vezes o ídolo é a prepotência. Muitas vezes o ídolo é a cultura. Muitas vezes o ídolo é uma coisa que nem parece ser. O que eles estão dizendo é: a despeito dessas ameaças, que elas vêm, elas virão, porque são propósito teu. O que eles vão dizer aqui no verso 29, na continuação da oração em tempo de crise, a oração deles é: agora, Senhor, olha para essas ameaças. A gente não ignora isso, mas concede aos teus servos que anunciem com toda coragem, com toda a intrepidez a tua palavra. Por isso que eu falei lá no início, lembra? Lembra dessa palavrinha, intrepidez, porque ela é uma das palavras-chave aí para a nossa meditação dessa noite. Eu falei dessa palavrinha intrepidez quando a gente mencionou Atos 4:13, ali logo após a confissão de Pedro diante do Sinédrio. Ao verem a intrepidez com que Pedro e João falavam, e sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ao verem essa intrepidez e sabendo que eles não tinham cultura ali na visão deles, perceberam, eles estiveram com Jesus. Por quê? Por conta dessa intrepidez, por conta dessa coragem que, mais uma vez, não é um destemor irresponsável, não é se jogar no fogo para ver se Deus vai me livrar, não é ignorar o coronavírus que está por aí e dizer: se eu sou de Deus, isso não pega em mim. Não é isso, não é irresponsabilidade e não é arrogância, mas é: Senhor, dá-me dentro da coerência coragem, intrepidez para continuar anunciando a tua palavra, porque esse é o nosso desejo. A despeito de toda a crise, Senhor, o nosso coração deseja anunciar a tua palavra. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então a gente vai tratar dessas três características. Uma delas é a primeira: Senhor, tu que és soberano, que criaste todas as coisas e que disseste por intermédio do profeta lá, de Davi, por boca de Davi, enfim, referindo-se ao Salmo 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Ou seja, em primeiro lugar, o que a gente vai detectar é: irmãos, nós não passamos por uma crise, por um conflito pessoal, comunitário
ou global, sem que seja pelo controle e pela direção de Deus. Deus não perdeu o curso da história. As nossas vidas estão na mão de Deus. Ele é o soberano Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador das nossas vidas. Sim, o universo é gigante. Sim, a vida, aparentemente vida inteligente não há num raio de muita distância entre nós. E sim, o universo a gente não consegue mensurar. A gente é uma fagulha que não dá para ver a olho nu. A Terra é uma fagulha que não dá para ver a olho nu. Mas sim também, foi Deus quem nos criou e que nos coloca nessa terra e que não nos abandonou. E a prova disso é que mandou Jesus para ser nosso Senhor, para ser nosso Salvador, para morrer em nosso lugar. Deus amou essa coisa invisível a olho nu diante do macrocosmos, diante do universo. Essa coisa invisível, o planeta Terra, que nem anjo consegue achar. Se Deus mandar, vai procurar a Terra, ele não acha. Só acha porque Deus indica e mostra onde é. Mas esse Deus que criou todas as coisas e que vê no ser humano uma poeira, amou. E aí diz assim em João no capítulo 3, verso 16, que é outra passagem que eu espero que você tenha gravada no seu coração. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então essa é uma primeira colocação. Qual? A nossa vida, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. O curso do universo está nas mãos de Deus. E se cremos que é Ele que traz a ferida, cremos que é Ele também que pode curar a ferida. É assim que Ele fala. É assim que Ele fala com Jó. Lembram-se de Jó? No capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, o que ele diz para Jó é algo dessa natureza. Então respondeu, aliás, é Jó quem diz, constatando essa grandeza de Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A conclusão que Jó tirou do próprio discurso, do próprio diálogo que ele tinha com Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas também foi Jó que, passando por toda essa luta, pôde dizer, aí nos versos 5 e 6, passagem conhecida também, capítulo 42, versos 5 e 6 do livro de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quem sabe não é essa uma oportunidade para a gente ver a graça de Deus, metaforicamente falando, né? Ninguém vai ver Deus com os olhos da carne, mas para que a gente possa ver Deus com os olhos do coração. Senhor, eu ignorava a tua presença, eu ignorava a possibilidade de me relacionar contigo. Eu até concebia a ideia de um Deus distante, controlador de todas as coisas, mas não de um ser relacional. E que nessa crise eu possa reconhecer que tu és aquele que se relaciona com a humanidade. Ora, disseram eles lá naquela oração de crise: Senhor, a crise está instalada, mas vamos para o passo adiante. Mas o nosso desejo é ter intrepidez para anunciar a tua palavra. Por que eles querem a intrepidez para anunciar a palavra do Senhor? Primeiro que eles sabem que essa é a palavra que os resgatou da morte, do inferno, que transformou as suas vidas. A palavra de Deus que construiu o cosmos é a palavra de Deus que constrói o universo e o cosmos e organiza o caos dentro do coração e da vida da gente. Senhor, o que nós queremos é levar a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é curadora, porque sabemos que a tua palavra chama o homem ao arrependimento e ao quebrantamento diante de ti, porque sabemos que a tua palavra é a que traz a dignidade para o ser humano. Afinal de contas, conforme vai dizer a Epístola aos Romanos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é ela, a ferramenta de Deus para nos trazer a salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. E isso
Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Senhor, é o que eles estão pedindo. Dá-nos, apesar de tudo isso, eles não estão pedindo, livra-nos dessas ameaças. Eles estão pedindo, Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a Tua palavra. Porque é a Tua palavra que é a redentora, a que provoca salvação no coração humano. É a Tua palavra que é o espelho onde nós conseguimos enxergar quem somos. Porque até então nos achamos bons e nos achamos dignos de ser aceitos por Ti e nos achamos de alguma forma aprovados porque ajudamos os necessitados, porque não fazemos coisas feias, porque temos uma conduta ética, moral e bonita diante da sociedade. Por isso não conseguimos reconhecer do que precisamos de salvação. É a Tua palavra que me mostra que, a despeito de ter uma vida bonita diante da sociedade, a despeito de ajudar o necessitado, a despeito de me compadecer com o que sofre, a despeito de tudo isso, careço da Tua graça, sou pecador. Mas é a Tua palavra também, que não me deixa nessa condição de tristeza, mas que põe em meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Teu nome, pelo reconhecimento que, a despeito de ser eu, esse necessitado, Tu és esse que estende a mão e estende o Teu favor. O que Jesus nos chama, para o que Jesus nos chama, é para o reconhecimento de quem somos, para o arrependimento e para a fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Coisa linda, né? Ou aquilo que Paulo vai falar para o carcereiro em Filipos, no capítulo 16 de Atos, aí adiante um pouco do próprio livro que estamos lendo. Pergunta o carcereiro, um dos sujeitos que o prende, pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Por isso dá para entender que, a despeito da crise que estão vivendo, a preocupação deles é, Senhor, que a Tua palavra seja pregada, que a gente tenha intrepidez. Verso 29, concede aos Teus servos que anunciem com toda a intrepidez a Tua palavra, porque o mundo não conhece, a sociedade não conhece a Tua palavra. Temos ideias sobre religiões e deuses, mas não conhecemos a Tua palavra, o Deus amoroso que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, Senhor, que a crise não confunda a nossa cabeça, que as ameaças deles não nos amedrontem, para que a gente não perca o propósito para o qual nossa vida é feita. Adorar o Senhor, anunciar a Tua salvação, anunciar a Tua palavra. Portanto, gente, que o coronavírus não faça a minha cabeça confundir e não faça eu perder o meu rumo, por maior ou menor que possa trazer sofrimento a essa situação, porque ela trará sofrimentos diferentes para nós, alguns por conta de doença, de enfermidade, alguns por conta de emprego, de renda. Ok, nos preocupemos com isso, e busquemos a melhor solução, mas não percamos de vista, de coração, de mente, de ideal, a nossa vontade de anunciar a palavra do Senhor, porque é ela que cura, é ela que salva, é ela que restaura, é ela que nos chama ao arrependimento, é ela que anima, é ela que me faz perceber-me amado por Deus, precioso aos olhos de Deus, não pelas qualidades que carrego, mas pela decisão absoluta da sua vontade, absoluta do seu amor. Nosso Deus não é uma força, uma energia, nosso Deus é um ser pessoal, que nos criou para o amor, pelo amor, nos criou com amor. Por isso essa é a segunda característica. A primeira é reconhecer que Ele é soberano. A segunda é dizer, Senhor, o que quero é continuar andando nos Teus caminhos, pregando a Tua palavra, anunciando a Tua salvação. E a terceira característica, então vamos lá, verso 29, repetindo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que anunciem com toda a intrepidez a Tua palavra. E aí vem o verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. E aí a gente vê a terceira característica aí dessa oração, né? Tu és soberano,
Tu, soberano Senhor, que essas coisas aconteceram pela força da tua condução. Dá-nos a intrepidez, o destemor, a lucidez, a não confusão, para que a gente continue firmado na tua palavra. Se estou pregando é porque já estou antes firmado, essa é a ideia dele, anunciando a tua salvação, anunciando a tua palavra, como pressuposto de que, em outras palavras, que eu já esteja, que eu não me perca também disso, de estar firmado na tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. Enquanto estendes as mãos para curar essa nação, Senhor. Enquanto estendes as mãos para aliviar a dor do que sofre. Enquanto estendes as mãos para trazer esperança para os nossos corações que podem estar desesperançados. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. Não ignoramos a nossa necessidade, a necessidade do nosso povo, a necessidade de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, de toda essa terra. E continuamos pedindo, Senhor, dá-nos coragem para nos deliciarmos na Tua palavra, para anunciarmos a Tua palavra, a palavra da Tua salvação, que chama o homem ao arrependimento e o mostra e o alegra com o perdão, com a graça e com a fé. Dá-nos essa coragem, enquanto estendes as mãos para trazer a solução, enquanto estendes as mãos para trazer o alívio, enquanto estendes as mãos para operar curas, sinais e prodígios. E aí vem a conclusão. Por intermédio do teu santo servo Jesus, por meio dele, por intermédio dele, é por meio de Jesus que a gente anuncia ou que a vida se prossegue. É Jesus quem vai dizer, vocês, capítulo 14 do Evangelho de João, faz essas coisas, Senhor, em nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, a nossa súplica, a nossa petição, não é no nome da gente, não é no mérito da gente, não é no mérito dos nossos irmãos do passado que já morreram. A nossa súplica não é no mérito de grandes homens da humanidade, porque houve grandes homens na humanidade, grandes gênios, grandes cabeças, grandes homens do bem, grandes homens, grandes benfeitores, que ainda assim careciam todos da tua graça. A nossa súplica, Senhor, para que o Senhor estenda as tuas mãos, a tal mão do Senhor que não está encolhida para que não possa abençoar, aquela que mencionamos em Isaías no capítulo 59, no verso 1, lembram-se? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Pois é, essa tua mão, Senhor, que não está encolhida para que não possa salvar, essa tua mão que pode salvar, estende a tua mão, enquanto operas curas, sinais e prodígios, em nome do teu santo servo Jesus. Isso que a gente vê lá em Atos, né? Aí no verso 29 do capítulo 4 que lemos. Mas isso é que a gente encontra agora nas palavras de Jesus, no verso 13 do capítulo 14 do Evangelho de João. João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado. Olha, glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome, dá brilho ao teu nome, faz o teu nome ser conhecido por meio de Jesus. É o que a gente ora, é o que eles oraram lá no tempo de crise deles, né? E aqui é o que a gente aprende com Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. E ainda em João 16, verso 23 e 24, nós encontramos assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá. Se pedirem alguma coisa ao meu Pai, Ele concederá. Em meu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Portanto, é em nome de Cristo. A oração deles
essa oração feita aqui, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, é uma oração feita porque eles aprenderam com Jesus a buscar o Pai por meio do Filho, a buscar o Pai por intermédio do Filho. Essa oração feita, que é feita em nome de Jesus, tem a ver com aquilo que Jesus, tem a ver com aquilo que o próprio Jesus disse para eles na comissão que deu, na missão que deu, na conclusão, por exemplo, do Evangelho de João, na conclusão do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, eles dizem assim: em meu nome, Jesus diz para os seus discípulos, ainda antes de ser assunto aos céus, ele diz assim para os seus discípulos: esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí Jesus diz assim: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas o que eu quero destacar, gente, é esse em meu nome. Portanto, é em nome de Cristo que essas coisas acontecem. O que eles estão dizendo é: Senhor, e concluindo, todas as coisas são feitas por Ti, tudo está nas Tuas mãos. A nossa grande preocupação é que isso passe, mas que, portanto, estende as Tuas mãos, estende a Tua mão para operar curas, sinais e prodígios, porque esses sinais são os que acompanham a pregação do Evangelho, mas que a pregação do Evangelho não seja confundida da nossa parte, que a gente continue com intrepidez, com coragem, e o relato conclusivo lá de Atos, no capítulo conclusivo da passagem que lemos, né? Atos 4:30, vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Pediram intrepidez, né? E o relato isso aconteceu. Eles ficaram cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo e com destemor, com intrepidez, pregavam a palavra de Deus. Irmãos, em tempos distintos fazemos orações distintas, inegavelmente. Em tempos distintos temos mais alegria ou menos alegria. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Bem interessante essa passagem aí do Eclesiastes, né, no capítulo 3. A gente está vivendo isso, né? Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo para todas as coisas, né? Somos 5 pessoas aqui nesse ambiente gigante que ninguém se cumprimentou de longe, né? Ventiladores ligados, com janelas abertas, evitando aproximação uns dos outros, respeitando, obviamente, a preocupação e o temor que todos nós temos. Há tempo para todas as coisas. Portanto, o tema de hoje, oração em tempo de crise, faz sentido, porque há tempos para diferentes situações, e nas diferentes situações, nossas disposições e discursos e narrativas e falas são distintos. Essa mensagem de hoje, oração em tempos de crise, nós tomamos uma das orações vivida num dos momentos de crise da igreja primitiva. E o que aprendemos com ela é: Deus não perdeu o controle da história, Ele continua olhando para nós. A sua palavra pregada, a sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a sua palavra que traz o seu consolo, o seu conforto, a sua correção para nós, para os quebrantados, para os que acham que precisam de correção. É para esses que Jesus veio. Não veio para os sãos, não veio para quem não acha que precisa. Não é isso que ele diz lá para alguns? Eu não vim chamar justos. Quem acha que está tudo bem, não está tudo bem, mas se acha, não é para esses realmente que eu vim. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, porque os médicos não vêm para os sãos. Os médicos vêm para os que estão enfermos. Portanto, a palavra de Deus vem para aqueles que estão carentes da sua graça, carentes da sua necessidade. Por isso, dá-nos intrepidez para mantermos-nos na tua palavra, para anunciarmos a tua palavra. Enquanto isso, Senhor, opera a cura
mas opera a cura em nome de Cristo, porque é em nome de Cristo que buscamos a tua face, é em nome de Cristo que pedimos assim. Tendo eles feito essa oração, vai dizer o verso 30, tremeu o lugar onde estavam, ficaram cheios do Espírito Santo. Interpreta isso também como ter ficar cheio do Espírito Santo é ficar também cheio da esperança, é ficar também cheio da doce expectativa de ver a obra de Deus se cumprindo, se realizando. Entre elas, a conversão dos nossos corações, entre elas, a cura da nossa sociedade. Ficaram cheios do Espírito Santo e viviam com intrepidez, e pregaram a palavra de Deus com toda a intrepidez, e passaram a viver com destemor, e passaram a viver com intrepidez. Amados irmãos, ninguém está fazendo promessa nenhuma desse púlpito. Nós não sabemos quanto tempo ainda ficaremos nessa condição nas nossas casas. As nossas súplicas são algumas diante de Deus. Senhor, livra-nos desse mal. Não é eu, pessoa, você, livra-nos, livra o povo desse mal. Traz uma cura para a gente, traz uma vacina, traz uma cura, bloqueia, refreia esse mal. Senhor, que seja breve, mas irmãos, não sabemos quanto tempo durará, mas que se durar pouco tempo ou se durar muito tempo, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a sua fé seja mantida no Senhor. É verdade que muitas vezes podemos estar em casa já quase endoidecendo de estar em casa. Aguenta firme, irmãos. É possível que possa ser mais prolongado. Não estou desejando isso. Estou desejando que acabe amanhã, segunda-feira. Mas estou preparando também meu coração para que possa ser duradouro. Então prepara também o teu coração e não esmorece, não enfraquece. Busca o Senhor e a força do seu poder. Se foi Ele que fez a ferida, Ele pode curar. Ele pode ouvir a nossa oração feita por nome de Jesus Cristo, se compadecer do seu povo e trazer a libertação e trazer a salvação desse mal. Enquanto isso, consagra teu coração, mas não busca o Senhor como quem está querendo arrancar dele alguma coisa. Tenha prazer no seu Criador, tenha prazer no seu Senhor, tenha prazer de cantar os seus louvores, de falar com Ele, de se ajoelhar ao lado da sua cama no silêncio e na solidão do seu quarto, sem ninguém ver, e poder dizer: Senhor, quero te amar, quero te conhecer, quero ter a alegria da tua salvação na minha vida, no meu coração. Que essa possa ser a nossa oração nesse tempo de crise, mas que a gente nunca se esqueça que a gente nunca se esqueça que é Deus o sustentador de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos entoar o cântico